O ministro Flávio Dino defendeu replanejar o sistema tributário do Brasil ao relembrar as críticas feitas por Hugo Mota, presidente da Câmara, sobre o aumento do IOF nessa discussão toda mais recente aqui no Brasil. Marília Ribeiro está de volta, tem mais detalhes a respeito dessa fala do ministro. Pois não, Marília? Pois é, Nonato, essa declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, aconteceu durante o julgamento da constitucionalidade da taxação de remessas de pagamentos ao exterior, também chamada de CIDE, C-I-D-E. Ele acabou relembrando aí, o post que foi feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, logo após ele se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também com representantes do governo para poder tratar sobre o aumento do IOF. O que acontece, Dessa reunião ficou definido, então, que o Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, na verdade, Hugo Mota, deu um prazo aí de 10 dias para que o governo possa apresentar um novo texto relacionado a esse decreto que propôs aí o aumento do IOF. Depois, caso isso não aconteça, o Congresso Nacional promete aí fazer um decreto legislativo sustando os efeitos desse decreto do governo federal. Na publicação, Hugo Mota afirmou que para resolver o impasse da alta da carga tributária é necessário algo duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias só para poder aumentar a arrecadação. O ministro Flávio Dino, por sua vez, ele disse que o redesenho do sistema tributário brasileiro é atribuição do Congresso Nacional e do Executivo. A gente tem essa fala do ministro Flávio Dino e nós vamos assistir agora. É preciso redesenhar o sistema tributário pátrio e isso não compete ao Poder Judiciário. Isso compete ao Congresso Nacional e ao governo. O que nos compete, a meu ver, é julgar os casos concretos, sempre ad hoc, à luz de dois parâmetros principais. O primeiro deles é a responsabilidade fiscal, que não é apenas um consenso econômico, é um parâmetro de controle de constitucionalidade, assentado na jurisprudência do Supremo há muito tempo. E a responsabilidade fiscal não abrange despesas, é receita-despesa, é equação receita-despesa. Pois é, Nonato, e esse é mais um desdobramento envolvendo aí o governo federal e o Congresso Nacional. A gente continua acompanhando para ver o que vai, de fato, resultar nesse cabo de guerra aí em relação ao aumento do IOF. Eu volto com você, Nonato. Muito obrigado, Marília. E eu já convido aqui os nossos analistas de hoje, Deise Ciocari e Cristiano Vilela, para que vocês rapidamente possam dar uma pincelada nesse tema. Ô, Deise, me parece que aí são três poderes discutindo o mesmo tema, mas sem chegar a um consenso. E haja tempo também para tanta reforma, rediscutir o planejamento tributário, reforma administrativa, discussão sobre os R$5.000 de isenção para quem ganha no que diz respeito ao imposto de renda. É tanta coisa. Vai ter tempo para isso tudo, Deise? Não vai, Nonato. Não existe um foco, A governabilidade precisa de prioridades e de foco. E no caso do Flávio Dino, o que ele tenta fazer aqui, o Dino é um constitucionalista, o que ele tenta fazer aqui é justamente essa separação dos poderes, E aí, no momento em que o STF tem tanto protagonismo e a gente fala tanto dessa supremocracia, o Dino tenta trazer o STF de novo para o seu lugar no judiciário, E não interferir nos outros poderes. Exatamente, e nesse sentido eu vejo que a fala do ministro é uma fala muito racional, à medida que coloca responsabilidades para o legislativo. E muitas vezes, num contexto como que a gente tem vivido nos últimos tempos no Brasil, onde poderes acabam se batendo de alguma forma, suprimindo determinadas competências de outros poderes, o reconhecimento da prerrogativa do legislativo com relação a esse ponto é bastante importante e, ao mesmo tempo, é um desafio que o legislativo, que muitas vezes acaba adormecendo em relação a determinados pontos importantes, se posicione e continue defendendo ou continue legislando naqueles pontos que são tão necessários para o desenvolvimento e para a organização do Estado brasileiro.